Voltando ao tema, então, vamos começar agora a falar sobre o direito de construir. Artigos 1299 a 1313 do Código Civil Brasileiro. Começa o artigo 1299 dizendo o seguinte: o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Isso aqui, esse artigo lembra muito o conceito de propriedade. Né? O direito de propriedade é aquilo que tu pode fazer o que tu quiser com o teu bem, salvo, né, as restrições. E aqui está dito aqui, ó, quais são as restrições que tu tem quando tu vai construir no teu imóvel, né, propriedade de imóvel, direitos de vizinhança. O direito dos vizinhos, esse que a gente está estudando, e os regulamentos administrativos, que, como eu falei para vocês, uma série de restrições, né, principalmente de ordem local, de ordem municipal, né, que limitam o teu poder de construir. E aí é um princípio geral, né, então tu pode construir o que tu quiser, mas tu tem que observar regras, quer dizer, então tu não pode tudo, né? Há restrições à tua propriedade imóvel. Aí o Washington de Barros, no livro dele, faz uma citação de uma decisão judicial e ele coloca aí que esse trecho que eu vou ler para vocês, que diz assim: tem-se entendido que ao judiciário não se permite apreciar a justiça ou injustiça dos dispositivos regulamentares. Nessas condições, se a municipalidade, no exercício de suas atribuições legais, entende que a construção há de obedecer a certo tipo ou conservar determinado recuo lateral do alinhamento da rua, não pode o juiz dispensar o proprietário da observância desses preceitos. Nós já comentamos nos vídeos anteriores, né, que o município lá de Gramado, né, ele tem todo aquele estilo, né, de bonito, turístico, e isso é uma imposição da municipalidade. Aí vamos imaginar que alguém que vá construir em Gramado se revolte, né, porque aquilo ali encarece muito a obra, aquela coisa toda, e resolva questionar no judiciário. E aí, essa aqui é a orientação. Quer dizer, o próprio Código Civil manda a bola ou passa a bola para regulamentos administrativos. Então, os regulamentos administrativos, a maioria deles, no caso de construções, né, que é o direito de construir, são de órbita municipal, né? Então, tu não pode questionar se eles são justos ou se são injustos. Tu pode contestar alguma interpretação, alguma coisa, mas tu tem que obedecer, né? O Código Civil, que é a lei maior sobre o assunto, remete para ou passa a competência para a municipalidade. E aí tu vai ter que obedecer. Certo? Eu digo isso porque é muito comum as pessoas questionarem alguns critérios que realmente são, às vezes, parecem exagerados, né? Mas a orientação da jurisprudência no sentido de respeito aos critérios, a menos que haja alguma coisa que contrarie lei maior ou coisa parecida. Muito bem. Aí nós temos aí o segundo artigo, perdão, que já começa a falar sobre limitações ao direito de construir. E aí diz assim: o proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. E aqui eu dei um exemplo exatamente o contrário, né? Nós temos aqui uma casa que foi construída, você pode observar que isso aqui nós estamos num terreno, né? Essa imagem aqui foi feita de quem estava num terreno. E essa casa aqui, literalmente, fez o telhado com a caída para o vizinho. Então tá aqui, isso aqui não pode fazer, né? O proprietário construirá de maneira, então teria que reduzir, que botar uma calha, certo? Teria que fazer alguma obra. Não poderia fazer esse projeto, poderia fazer uma água só, né? De repente daqui para lá, ou de lá para cá, certo? Fazer outro desenho, mas isso aqui ele não poderia ter feito, jogar água para o telhado. É isso aqui que a lei proíbe. E aqui aproveitei o mesmo artigo, não mudou o artigo, mas o mesmo assunto. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa que jogou a água para a rua. Né? Aqui, ó, essa casinha aqui, laranjinha, né? Jogou a água para a rua aqui, ó, se vocês observarem. Isso é irregular também. Né? Eu tentei achar a norma aqui do plano diretor de Bagé, que proíbe isso aqui, não achei. Né? Não, realmente, não. Claro que eu podia ter pesquisado mais se eu tivesse um pouquinho mais de tempo de preparar a aula, né? Talvez eu vá atrás dessa norma. Mas aqui, isso aqui é irregular também. Tu não pode jogar água para a rua. Né? Imagina uma pessoa passando aqui na calçada, leva um banho aqui num dia de chuva. Né? Então, já está se molhando ao natural, né? Porque a rua é aberta. Então, ela foi aqui além do alinhamento aqui, né? Então, também não pode. Então, tu não pode jogar água no vizinho, que é o caso aqui, né? Tu não pode jogar água na rua também. Tu tem que fazer o telhado de forma a ficar com essa bronca da água para ti.
Aí diz o 1301 o seguinte, essa aqui já falamos várias vezes, agora vamos entrar nela a fundo. Diz o 1301, é defeso, ou seja, é proibido, abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda. Já vamos fazer essa tradução aqui. Então, janela todo mundo sabe o que é, mas eirado, terraço ou varanda, vou ter que ilustrar aqui. A menos de 1,5 m do terreno vizinho. Então, na hora de abrir uma janela ou de fazer, o eirado aqui já posso adiantar uma sacada, né? Janela, sacada, terraço ou varanda, tu tem que distanciar 1,5 m do limite do vizinho. Aí o parágrafo 1º complementa. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Isso aqui eu vou explicar mais adiante com uma imagem que eu fiz, certo? Vocês vão entender melhor, porque realmente o texto não é muito feliz. Parágrafo 2º. As disposições desse artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. As aberturas para luz não têm esse limite de tamanho que está aqui. E a de ventilação, eu já vi maiores que isso aqui. Tá? Então, elas, na verdade, o que acontece? Não há problema que tu abra isso aqui na parede para o vizinho, mas não vai virar servidão. A gente já vai ver isso aí. Aqui no 1302 é que fala sobre a servidão. O proprietário pode, no lapso de ano e dia, olha só, um prazo bem curto, é 1 ano e 1 dia, após a conclusão da obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira, lá do 1300, né, do artigo anterior, sobre o seu prédio. Escoado o prazo, ou seja, se tu perder esse prazo aqui, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente. É aquilo que eu já tinha explicado para você, só que agora em termos técnicos. Ou seja, se tu perdeu o prazo e não reclamou e não pediu que ele desfaça a obra, o que acontece? 1,5 m passa para ti. Então aí, na hora de tu construir, já que ele abriu uma janela no limite, tu vai ter que recuar. Ah, o cara botou a goteira sobre o teu prédio, tu não reclamou. É tu que vai ter que acomodar aquela goteira ali. Vai botar uma calha ali, alguma coisa, tu que vai ter que resolver, certo? Nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira, tá aqui, ó. Então o prazo é curtíssimo, certo? E vira servidão. Porque aí o rolo inverte. O 1,5 m passa a ser teu, certo? Se tu deixar. Aí diz aqui, que é aquela exceção que eu comentei da aberturas para luz aqui, ó. Em se tratando de vãos ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, a altura e disposição, o vizinho poderá a todo tempo levantar a sua edificação ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Então, quando é abertura para luz, não é janela, é abertura para luz. Depois eu vou mostrar ali alguns exemplos. Não é janela, certo? Aí tu pode abrir o que tu quiser. Só que o que acontece? Não vira servidão, não é atingido pelo 1302, e o vizinho, na hora que quiser, levanta a parede e tapa. Deu, e tu não pode reclamar. É isso aí, basicamente, é isso que diz esses dois artigos aqui. Vamos às ilustrações. Eu peguei aqui e botei, ó, em defesa abrir janelas vão fazer eirado. Eirado. Eirado é isso aqui, ó, eira, certo? É uma saliência, algo que sai do alinhamento da casa, certo? Então seria, no caso aqui, uma sacada, como é isso aqui, ó. Todo mundo conhece uma sacada. Tá aqui a casa, o alinhamento, tem uma sacada. Essa sacada aqui é para rua, obviamente. Isso aqui pode ser feito sem problema nenhum, tá? Então tu sai do alinhamento, tu avança sobre como é que a gente diz, o espaço aéreo, né, da via pública, do passeio público, não tem problema nenhum. E entra nessa categoria de eira aqui também as marquises, né, aquelas que ficam, aquelas beiras, né, que a eira é uma beira que tu avança, repito, tu sai do alinhamento, tu invade o espaço aéreo, e claro que tem limites, não pode fazer uma coisa muito grande, né, tem as leis municipais estabelecem, mas isso aqui é o eirado, é uma eira, certo? É uma eira, um eirado que significa um avanço ali. Repito, pode ser uma marquise, só para proteger, por exemplo, da chuva, né? Não precisa ter sacada aqui em cima. Ou pode ser uma sacada também, né? O eirado aqui seria uma sacada, tá? Aí, terraço é um conceito mais prático, todo mundo conhece. O terraço é feito dentro do alinhamento, prestem atenção. Aqui está o alinhamento da construção, aqui com
essa parede de vidro aqui, né, com esse muro de vidro aqui, e aqui tem um terraço. Qual é a característica do terraço? Então ele fica dentro do alinhamento, diferente do eirado, né, e ele não tem cobertura, tá? Ele é aberto, tá? Então isso aqui é um terraço, tá? Todo mundo já ouviu falar, né? Então isso aqui também tu tem que observar 1,5 metro. Não pode, aqui não pode ter um vizinho aqui do lado, certo? Tem que ter isso aqui, uma vista pública, não pode ter vizinho. Aí nós temos um probleminha aqui. Eu peguei aqui um problema nosso aqui perto da minha casa, aqui, né, que é da SM. Vocês podem observar, a SM tem a loja embaixo, fizeram 2 apartamentos, 2 andares para cima, aqui dá para ver bem que são 2 andares. No último andar aqui, né, que seria o terceiro andar do prédio, no último andar, lá no fim, vocês observam que fizeram um terraço, tem um corte aqui na construção, fizeram um terraço. E aqui é o muro do terraço, certo? Essa partezinha que está mais escura aqui, né, é o muro do terraço. Teoricamente, aqui, então, o vizinho pode se escorar aqui, ó, né? Se ele se escorar aqui, der uma cuspida, cai no terreno do vizinho aqui embaixo, né? Aqui já é propriedade alheia, certo? Eles fizeram toda hora que não tem nenhuma abertura, tudo direitinho, mas eles abriram. Aqui não tem 1,5 metro. Mas o interessante é que me parece que isso aqui é permitido. Por quê? Amanhã ou depois, se esse vizinho daqui quiser levantar uma construção e tapar aqui, não tem problema nenhum, a SM não pode reclamar, certo? É um terraço. Eu, para mim, não poderia abrir, mas tudo bem, eles abriram, fica aqui. E o mais interessante, aí vai ser, essa ponta aqui da construção, né? Se tu pegar para lá, para o terreno que fica no fundo, eles guardaram 1,5 metro. Aqui tem 1,5 metro até o terreno do fundo. Então, para não desobedecer a lei. Mas lateralmente aqui, eles não obedeceram essa restrição. Então, aqui, depois a gente vai voltar aqui nesse lateralmente, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aí diz também no 1301, é proibido abrir varanda. Aqui está uma varanda. A varanda se parece com a sacada, certo? Só que ela fica dentro do alinhamento, prestem atenção, está dentro dela, não avança, ela está dentro do alinhamento e ela é coberta, no caso, né? Então é diferente do terraço, porque o terraço é aberto, aqui a varanda é coberta, tá? Isso aqui é uma super varanda, né? Bem iluminada aqui, né? Tudo isso aqui não pode ser para o vizinho. Não pode ter vizinho para cá nem vizinho para lá. Tem que ter 1,5 metro aqui, tá? Aí eu peguei aqui um outro exemplo também aqui perto da minha casa, né? Fiz a foto. Você pode observar aqui essa grande casa aqui, essa construção. Aqui do lado tem uma casinha aqui, ó, né? A pequenininha está aqui. E esse proprietário aqui fez a parede aqui da casa dele e aqui ele abriu uma varanda aqui, tá aqui, ó. Olha aqui, abriu uma varanda aqui, é bem grande, né? É um corredor, tanto que tem até janela dentro dessa varanda aqui, ó, tá? Aí fica a pergunta, só para vocês entenderem o tamanho do rolo. Se esse vizinho aqui no futuro quiser levantar a construção aqui, uma casa igual, por exemplo, que fosse fazer aqui do lado, ele vai tapar isso aqui, vai virar uma peça, tá? E aí que está o erro, né? Não poderia ter aberto. Assim como eu falei ali que não poderia jogar a água na calçada, aqui também não, né? Nós temos aqui essa casa aqui, só por uma curiosidade, já que eu falei na água para calçada, essa casa também tem um telhado aqui que joga para calçada, mas eles recuaram a obra em relação ao alinhamento. Então a água cai dentro da coisa, é um recuo mínimo, certo? Mas eles observaram aqui a regra de não jogar água para coisa. E aqui no caso dessa casa aqui tem uma sacada aqui, uma calha que recolhe essa aguaceira que vem aqui também, tá? Então nós temos aqui para vocês entenderem que são coisinhas que acontecem nas construções, né? A gente começar a observar, tu vê que tem alguns erros, né? Aí vamos voltar nos parágrafos do 1301, principalmente no parágrafo 1º, que eu já li, mas eu quero destacar para vocês que eu prometi que eu ia comentar depois. As janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. Quer dizer, a distância de 1,5 metro se reduz à metade, 75 centímetros, quando a visão não é direta. Basicamente isso, quando a visão não é direta. Então aqui eu peguei um exemplo, tá aqui, ó. Isso aqui é um terreno, aqui do lado uma casa do lado desse terreno aqui não é um estacionamento no caso. Mas se tu observar aqui, isso aqui é a parede limite da casa. E aqui tem um janelão, né? O que diz essa regra aqui? Que aqui, ó, essa distância entre o limite e a janela teria que ter 75 centímetros. Não tem. Aqui não tem. Aqui, quando muito, tem 20 ou 30 centímetros aqui, certo? Não tem 75. Por quê? Porque se tu abrir essa janela aqui, tu tem visão direta para o pátio aqui, ó. Tá? Para o pátio do vizinho.
Mas também, se tu parar para pensar, a mesma regra do caso anterior que eu falei para vocês aqui, né? No caso aqui da SM aqui, né? Aí se o cara levantar uma construção aqui, não, em tese não causa prejuízo nenhum. Aqui também não. Se esse proprietário aqui levantar uma construção, não vai tapar a luminosidade dessa janela. A janela está olhando para dentro da casa aqui. Só que ela não respeitou esse limitezinho de 75 centímetros que a lei estabelece. Aqui eu vou mostrar para vocês um edifício com poço de luz, né? Normalmente os postos de luz, então aqui tá o edifíciozinho, um edifício pequeno de 4 andares, tá? Peguei essa lateral aqui para mostrar, ficou meio complicado porque ficou esse transformador na frente aqui. Mas aqui, se vocês observarem, tem um dente na construção. Isso aqui é poço de luz, certo? Por quê? O vizinho não pode abrir janela aqui, ó, tá? Porque isso aqui dá pro vizinho, tá? O condomínio aqui, né? O construtor não podia abrir janela aqui. O que ele faz? Ele faz um poço de luz que normalmente tem 1,5 m de profundidade. E aí ele faz esse 1,5 m de profundidade e joga as janelas tudo para cá. Aqui tem outro poço de luz, ó, olha aqui, com as janelas, ó. Todas elas a 1,5 m. Se tu parar para observar, elas ficam a 1,5 m. Mas aqui me parece que houve o respeito aí aos 75 centímetros. Aqui tu vê mais claramente, né? Me parece que houve o respeito aos 75. É uma distância um pouquinho maior, né? Aqui essa foto é uma foto bem distante, né? Mas me parece que houve aqui essa... Então aqui, as que ficaram aqui, como o posto de luz tem 1,5 m, certo? Ficou lá no fundão, não tem problema nenhum, não desobedeceu às regras. De qualquer forma, algumas pessoas dizem assim, professor, mas isso aqui, essa regra é para preservar a tua privacidade. Com todo respeito, vamos destacar de novo, vamos imaginar que uma pessoa venha para essa janela aqui para olhar para cá, vai enxergar tudo que está no pátio do outro. Privacidade zero. Na verdade, não vira servidão, porque amanhã ou depois esse vizinho daqui quiser levantar uma construção, tudo bem, não vai tirar a utilidade da janela. A função é muito mais prática do que de preservação da intimidade. Em 1302, eu achei muito interessante essa imagem aqui, vou explicar ela para vocês. Diz respeito ao parágrafo único que eu já tinha comentado com vocês, que diz assim: em se tratando de vãos ou aberturas para a luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá a todo tempo levantar a sua edificação ao contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Eu achei um prédio que arquitetonicamente é muito estranho. De São Paulo, essa imagem aqui. Eles fizeram toda a lateral do edifício, prestem atenção, toda a lateral do edifício é de tijolo de vidro. Não sei como que eles fixaram, como é a questão estrutural, né? Claro que aqui a estrutura está ali por trás, né? Que a gente vê aqui, né? Mas olhem só, toda a iluminação, o prédio é bem estreitinho, né? Praticamente 4, 5 metros, né? E aqui, evidentemente que eu ainda olhei a foto por outro ângulo, aqui tem um espacinho, né? Não vou dizer para você que seja, mas pode ser até 1,5 m. Mas isso aqui poderia ser colado na propriedade do lado, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque é tijolo de vidro, é abertura só para luz, ó. Isso aqui é para entrar a luz do dia para dentro do edifício. Tá? E só que de noite, aqui o interessante foi que a foto foi feita à noite, ó, noitinha, né? Aí tu vê que tu fica vendo, né, o que está acontecendo lá no prédio. É que na verdade tem uns tijolos que são brancos e outros que não, né? Então mas ficou um efeito muito interessante. Eu não vou dizer bonito, né? Mas muito diferente. E curiosamente aqui também temos um terraço, até tem uma pessoa no terraço ali, ó, bem no limite aqui, ó, tá? Fizeram um terraço. Se aqui fosse o prédio vizinho, não poderia também. Tu vai ficar 1,5 m, a menos de 1,5 m tem um terraço aqui em cima. As pessoas não obedecem muito, né? Não rola nada, né? Então a gente tem desrespeito aí, ninguém leva tão a sério assim, mas a legislação estabelece limites. Pois muito bem. Aí para finalizar o direito de construir, eu vou explicar aqui que eu vou pular vários artigos, né? Mas eu faço questão de explicar. Do 1305 ao 1307, a gente vai estudar lá quando for estudar condomínio, lá adiante. Quando a gente for estudar o 1327 e o 1330. Então eu não vou comentar agora com vocês. O 1308 e o 1311 estão relacionados ao que a gente já viu, que é o uso anormal da propriedade. Nós já estudamos. É o 1277 e o 1281. Se quiserem ler, fica a dica. Pode ler, mas está tudo relacionado lá ao uso anormal da propriedade.
E o 1309 e 1310 falam das águas, que nós já estudamos também, que é o 1288 ao 1296. Bueno, explicado isso aqui, o que sobra de importante para eu destacar para vocês? Esses dois aqui, o 1312 e o 1313. Isso aqui é lá no finzão, já na matéria, os últimos artigos, né? E diz assim: todo aquele que violar as proibições estabelecidas nessa seção, qual seção? Direitos de vizinhança, é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos. Então, o que acontece se alguém desobedecer? E a gente viu aqui, né, várias obras que desobedeceram, que desobedecem. O que pode fazer como vizinho? Mandar demolir. Tá? E, se for o caso, até pagar perdas e danos. Lembrando que, em alguns casos, tem prazo curto para fazer isso aqui. Aquele das janelas mesmo ali é um prazo de ano e dia só para tu mandar demolir. 1313, mandar demolir ou mandar fechar, né? 1313, o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio mediante prévio aviso para... Olha só que interessante isso aqui. Tem muita gente que reage a essa intenção do vizinho entrar na tua propriedade. Ele diz assim: mas ele pode entrar? Pode, tá aqui, ó. Os direitos de vizinhança dão ao vizinho o direito de entrar no teu prédio. Mas para fazer o quê? E agora vamos lá. Inciso 1. Dele temporariamente usar quando indispensável a, prestem atenção, destaquei, reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório. Então, por exemplo, para fazer um reboco, para fazer uma pintura, certo? Então, e ele vai ter que entrar no teu pátio, né? Vai ter que entrar na tua propriedade, vai ter que subir em cima do teu telhado para fazer isso na obra dele. Pode fazer, tu não pode impedir, certo? Só que tem que ser mediante prévio aviso, ele tem que te avisar. Tu não pode te negar a ceder, mas ele tem que ser mediante prévio aviso. A segunda hipótese: apoderar-se de coisas suas, inclusive animais que aí se encontrem casualmente. Ué, quem já foi criança, guri principalmente, né, jogando bola no pátio e a bola cai no prédio vizinho, certo? A lei garante o direito, né, de que tu vá lá e entre, né, mediante prévio aviso, não esqueça, não é pular o muro, tem que pedir licença para entrar, para pegar a tua bola, a bola da criança que está lá. Né? Aí vem a regulamentação aqui. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo aplica-se aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, aquela questão de se a tubulação passa por baixo, né? De repente ele vai ter que fazer um desentupimento de esgoto, goteiras, aparelhos higiênicos, poços, nascentes e aparo de cerca viva. Tá? Então também já está tudo que nós falamos. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, aquele da bola ali, né, ou dos animais, uma vez entregues as coisas buscadas pelo vizinho, poderá ser impedida a sua entrada no imóvel. Que é o que normalmente acontece, né? A bola cai no vizinho, tu vai lá e enche o saco do vizinho, pede para ele, né? Tem vizinhos que não são muito bem-humorados, não gostam, e com toda razão, né? Mas, né, não tiveram infância, né? E aí a opção seria: eu não permito que tu entre, mas eu tenho que devolver o bem. Né? Então eu não permito que tu entre no meu pátio, mas eu te devolvo a bola. É mais ou menos por isso, por aí. Muito mais prático, né? Né? O cara invadir a tua privacidade. Parágrafo 3º. Se do exercício do direito assegurado nesse artigo provier dano, terá o prejudicado o direito ao ressarcimento. Então é o seguinte: se nessas tentativas aqui, né, nessas tentativas não, nessas entradas aqui para reparar, para construir, para pintar, para não sei o que, para limpar, para desentupir, provocar algum dano no teu prédio, tu terá direito ao ressarcimento. É óbvio, né? É elementar. Muito bem, e assim terminamos os direitos de vizinhança. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.